Bom dia, sétimos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 12/8, aula de língua portuguesa, correção das atividades sobre pronomes. Estaremos fechando hoje as atividades sobre pronomes, a correção, e faremos no final uma revisão geral. Então, as nossas atividades encontram-se no caderno de atividades, páginas 28, 29 e 30. Estas últimas atividades diz respeito ao conteúdo que nós revisamos na aula de ontem, pronomes demonstrativos e pronomes interrogativos. E algumas questões trazem o uso dos pronomes no geral. Então, vamos lá. Página 28, exercício 55, já é um exercício para a gente estar revisando os pronomes que nós estudamos. Então, nós temos aqui, só para relembrar, pronomes indefinidos são aqueles pronomes que nós usamos para dar uma ideia vaga daquilo que eu quero me referir. Você não tem a ideia certa. Por exemplo, tantas pessoas chegaram, 20 pessoas chegaram, algumas pessoas chegaram. Quando eu digo algumas, eu não sei a quantidade. Quando eu digo 20 pessoas, eu tenho uma precisão, eu tenho uma exatidão do que eu quero demonstrar. Então, o pronome indefinido, ele utiliza expressões como algumas, ninguém, nenhuma, algumas, certas, que fazem referência a alguma coisa, mas você não tem uma ideia exata. Os pronomes interrogativos são aqueles que nós usamos para interrogar, para perguntar, para iniciar uma pergunta. Quem, o que, quando, onde, que. Pronomes demonstrativos indicam a posição do falante com relação ao ouvinte, isso, isto, esta, essa, e esses pronomes que são usados com essa finalidade. E os pronomes possessivos indicam para a gente a relação de posse, é meu, é seu, é teu, é nosso, então indica a posse sobre determinado objeto. Partindo dessa ideia, nós temos assim, letra A. Institua o dia de baque ao trabalho na sua cidade. Observem que não é uma cidade qualquer, é sua cidade. Portanto, esse sua que aparece aqui funciona para a gente como um pronome adjetivo. Lembrar aí, o que são os pronomes adjetivos? Eles estão caracterizando. Então, nesse caso aqui, não é uma cidade qualquer, mas a sua cidade. Esse sua que aparece aqui funciona como pronome, classifica-se como pronome possessivo. Então, sua é um pronome possessivo. Se eu fosse analisar aqui em cima, qual é a função do pronome possessivo, além de indicar a posse, ele também está caracterizando qual é a cidade. Não é uma cidade qualquer, mas a sua cidade. Só para a gente lembrar que isso aqui são classificações dos pronomes. Mas eu expliquei para vocês que os pronomes indicam dentro da oração uma relação com o substantivo e uma relação com o adjetivo. Lembram disso? O que é essa relação? Nesse caso aqui, sua cidade indica uma relação de posse, ela me pertence, é a minha cidade, no caso a sua. Mas indica também uma ideia de adjetivação, ou seja, estou caracterizando qual é o tipo de cidade. A sua, não é uma qualquer. Então, pronome possessivo. B. Que tal sua cidade incentivar as pessoas a usarem e compartilharem o espaço com a bicicleta? Observem que eu já tenho uma pergunta aqui no final. Já tenho direcionado que essa interrogação é uma marca de pergunta. Portanto, eu volto lá no início da oração e tenho o que inicia para a gente essa interrogação, funcionando, portanto, como pronome interrogativo. Organize atividades em espaços públicos nesse dia ou em outros espaços para incentivar o uso da bicicleta. A ideia de outros não diz para mim qual é o espaço. Pode ser espaço público ou um outro qualquer, mas esse outro eu não sei onde ele fica, eu não sei qual é o local. Então, esse outro dá uma ideia vaga, imprecisa para mim. Portanto, é um pronome indefinido. Seja um parceiro, multiplicador desta campanha. Não é uma campanha qualquer, mas é desta campanha, desta da qual nós estamos falando, desta que está acontecendo no momento. Então, esse desta funciona para mim como um pronome demonstrativo. Vale destacar, sétimos anos, que esse desta é formado por de mais esta, não é isso? O multiplicador de alguma coisa. Então, de mais
esta, para formar o desta aí. Ok? Então, nós temos aqui C, B, D, A. Seria a sequência. C, B, D, A. Ok? Questão 56. Leia a seguir as orações e substitua os pronomes possessivos por pronomes indefinidos. Então, vamos lá. Eu tenho já a relação de posse e agora eu quero indefinir. Eu quero utilizar um pronome que dá para mim uma ideia vaga, uma ideia imprecisa. Então, eu tenho assim, aproveite nossos materiais. Como se alguém estivesse fazendo uma propaganda, um material de construção, por exemplo. Aproveite nossos materiais. E aí, se você está lendo, vamos supor, material de construção Campo Grande. Aproveite nossos materiais. Nossos se refere que o material pertence a esse material de construção Campo Grande. Esse é o nome do material, então pertence a eles. Mas se eu quero indefinir, eu vou retirar esse pronome aqui e vou colocar um pronome indefinido. Por exemplo, certos, alguns, que dão para a gente uma ideia vaga. Aproveite alguns materiais. Aproveite certos materiais. Quando eu digo aproveite alguns, eu não sei quais são os materiais, eu não sei a quem pertencem os materiais. E nem que tipo de materiais são, né? Então, eu digo aproveite alguns materiais. Aproveite certos materiais. Também não identifiquei qual é. Ok? Então, nesse caso aqui, vocês poderiam usar, né, certos, alguns. Aproveite vários materiais. Tá, mas quais são os vários? Também é pronome indefinido. Então, certos, alguns, vários podem ser utilizados aqui. Veja nossa carta de apoio ao ciclista. Alguém está dizendo que a carta lhe pertence, é a nossa carta, a carta que nós fizemos. Mas agora eu quero indefinir. Então, veja alguma carta de apoio ao ciclista. Veja certa carta de apoio ao ciclista. Então, nesse caso, eu substituí o nossa por alguma, né, certa, página 28, pessoal. Então, você vai procurar aí um pronome indefinido que dê pra gente aí substituir e vai passar essa ideia vaga. Ok? Veja outra carta de apoio ao ciclista, pode ser também. Certinho. Veja alguma carta, né? Alguma também dá ideia de indefinição. Veja alguma carta de apoio ao ciclista. Só não dá para vocês colocarem nenhuma, estão vendo que não funciona? Veja nenhuma carta. Ué, se é para ver, se você colocar o nenhuma, fica incoerente. Por isso que eu disse que vocês têm que usar um pronome que mantenha a coerência, né? Veja nenhuma carta. Não tem sentido. Então, nenhuma, nesse caso aqui, ele não vai funcionar. Mas veja alguma carta, veja outra carta, veja certa carta. Ok, veja várias cartas. Aí você tem que colocar o carta no plural, né? Questão 57. Que mudança de sentido você percebeu ao trocar um pronome possessivo por um pronome indefinido? Isso aí a gente já tinha comentado antes de iniciar a questão. Qual foi a ideia que nós temos ali quando você tira o pronome possessivo e usa o indefinido? Você perde a ideia exata, né? Porque o nossos e nossa que foi usada ali em cima dá uma ideia exata. Então, você perde a ideia exata, a ideia clara, e isso se transforma para a gente em algo indefinido, em algo impreciso, muito vago. Ok? Certinho, Yarley, fica vago. Certinho. Ok, pessoal, até aqui? Perguntas, dúvidas? Continuando, então. Leia as frases a seguir e indique em qual delas há uso do pronome indefinido certo. Eu até deixei marcada essa daí já e eu vou explicar uma por uma para vocês. Observem que a ideia de certo, ela é indefinida. Eu digo assim, certa pessoa entrou. Certos convidados não compareceram. Eu não sei quem são os convidados e nem sei quem é a pessoa que entrou. Entretanto, tem que ficar atento porque o uso da palavrinha certo, certa, também pode apresentar para a gente uma outra ideia que não é de pronome indefinido. Olha só, na primeira, que é a nossa resposta, né, que o pronome foi usado
com essa ideia de indefinição, está assim, ó. Faça uma campanha de comunicação para as empresas de certa cidade aderirem ao movimento. Nesse caso, eu disse certa cidade. É uma cidade do qual eu não citei o nome. É uma determinada cidade que eu não sei qual é o nome e onde fica. Por isso que ele disse certa cidade. Então, aqui eu tenho a ideia de indefinição. É um pronome indefinido. Mas quando eu digo lá na letra B, escolha a campanha certa. Nesse caso aqui da letra B, certa está dando a ideia de correto. Portanto, anotem aí para vocês. Essa palavrinha certa que aparece aqui na letra B, ela não é um pronome indefinido, ela é um adjetivo. Por quê? Porque está caracterizando a campanha. A campanha ela é certa, é uma campanha correta. Então, anotem aí para vocês. Aqui em cima, certa funcionou como pronome indefinido. Na letra B, certa é um adjetivo que está caracterizando a campanha. É o tipo de campanha, como se eu dissesse campanha correta. Ah, mas eu posso confundir. Não tem como confundir. É só você fazer o seguinte. Faz a substituição da palavra certa pela palavra correta. Se der para você substituir, então é um adjetivo. Olha só aqui em cima. Faça uma campanha de comunicação para as empresas de certa cidade. Faça uma campanha de comunicação para as empresas de correta cidade. Estão vendo que não tem sentido? Não encaixa? Então, se não dá para substituir, significa que aqui em cima é um pronome indefinido. Não deu para substituir. Vamos para a letra B. Escolha a campanha certa. Escolha a campanha correta. Opa, deu para substituir. Então, aqui certa é um adjetivo. Então, se vocês tiverem dúvida, é só lembrar o seguinte. A palavra certo ou certa pode funcionar como pronome indefinido e como adjetivo. Se deu para eu substituir pela palavra correta, funciona como adjetivo. Vamos ver a letra C. Marque o encontro no horário certo. Marque o encontro no horário correto. Então, deu para substituir, é adjetivo. Escolha a bicicleta certa para o seu perfil. Escolha a bicicleta correta para o seu perfil. Deu para substituir, é adjetivo. E aí, para vocês entenderem melhor ainda, na letra B, eu tenho certa, caracterizando o tipo de campanha. Na letra D, eu tenho caracterizando o horário. E na letra D, eu tenho certa, caracterizando bicicleta. Deu para entender, pessoal? Ok? Ficou claro para todo mundo aí? Ok, o Rian, certinho, tá? Sem problema, já li aqui. Então, pessoal, guardar isso aí. O certo ou certa também funciona para a gente como um pronome, como um adjetivo. Alguma dúvida? Posso continuar? Beleza, então. Questão 59. Sobre os pronomes indefinidos destacados nas orações a seguir, assinale as alternativas corretas. Primeira oração. O uso da bicicleta melhora a qualidade de vida de qualquer cidade. Observem que esse qualquer está se referindo a todas as cidades, né? Qualquer cidade pode ter sua qualidade de vida melhorada com o uso da bicicleta. Eu não estou dizendo quais, mas estou dizendo no geral, todas as cidades. Dê visibilidade à bicicleta como um meio de transporte de todo cidadão. Esse todo também, que é indefinido, não se refere a uma quantidade exata, precisa, mas se refere no geral a todos os cidadãos. Letra A. Os pronomes indefinidos referem-se de maneira vaga aos substantivos. Na primeira oração, qualquer se refere ao substantivo cidade e de maneira vaga, porque se refere a qualquer cidade que existe, todas as cidades. Então, você não tem uma ideia precisa, é algo vago. O pronome qualquer refere-se à cidade, ok? E o pronome todo a meio de transporte, não.
meio de transporte de todo cidadão. Então, todo se refere a cidadão. Então, você pode aí na sua apostila e acertar aqui, riscar a palavra a meio de transporte e colocar a palavra cidadão. Corrigindo aqui a afirmação, tá? As orações apresentam dados imprecisos sobre a cidade e o cidadão por serem empregados pronomes indefinidos. Isso aí. E aí vale destacar que, além de serem imprecisos, se refere ao geral. Tudo, né? Todo território que é considerado cidade e todas as pessoas que são consideradas cidadão. Então, é como se eu tivesse uma ideia aí de geral. Certinho, pessoal? Então, as respostas corretas são as alternativas A e C. Tá dando para acompanhar tranquilamente? Tá muito rápido? Tá ok para todo mundo? Beleza, então. Questão 60, que se encontra na página 29. Leia com atenção as orações a seguir e preencha as lacunas do texto abaixo. 1. Andar de bicicleta é um hábito em alguns lugares do mundo. Observem que agora eu não tenho uma ideia geral mais, alguns, ou seja, determinados. Ele não disse quais são os lugares, mas não são todos os lugares do mundo. A bicicleta é um meio de transporte em qualquer cidade. Agora sim, esse qualquer dá para mim uma ideia indefinida e no geral. É importante vocês estarem atentos para esses detalhes. Na primeira, eu tenho algum se referindo a algo indeterminado, indefinido. Entretanto, quando você diz alguns lugares, você está limitando. Eu não sei quais são os lugares, mas você não tem uma ideia geral. Como se eu tivesse 20 lugares no mundo, daqueles 20 ali, 10 fazem uso da bicicleta. Na número 2, quando eu digo qualquer cidade, além de ser indefinido, eu estou dando uma ideia geral. Qualquer das cidades. Pode ser até todas as cidades. Então, os pronomes indefinidos destacados referem-se de maneira vaga aos substantivos lugares, ok? Porque lá na primeira é alguns lugares, e cidade, quando ele diz qualquer cidade. Caso esses substantivos sejam substituídos por localidades e país, o pronome alguns, né, que era alguns lugares, sofrerá alteração. Então, nós teremos algumas localidades. Então, alguns que estavam no masculino vai passar para o feminino, algumas. Já o pronome qualquer ficará invariável, porque qualquer já é um pronome invariável, não existe qualquer. Então, qualquer cidade, qualquer país, ok? Então, qualquer cidade, para você trocar por país, continua qualquer país. As questões 61 e 62 dizem respeito a um texto que nós temos aí, que é uma reportagem falando sobre o vírus Zika. Eu não vou ler o texto todo, vou fazer só um comentário aqui, tá? Então, ele começa dizendo assim, mas que Zika? Conheça o vírus que está se espalhando pelo Brasil e entenda por que ele pode ser perigoso. A reportagem aqui ela foi publicada na revista Ciência Hoje da Criança, em fevereiro de 2016, e ela comenta sobre como o vírus Zika, que causa microcefalia, ele tem se proliferado, tem se alastrado pelo Brasil, chamando a atenção de pesquisadores. Vale destacar que lá no início da reportagem, o título ele já foi usado de maneira assim, usando um trocadilho, ou seja, chamando a atenção, usando uma expressão que dá mais de uma interpretação, quando ele disse, mas que Zika. Por quê? Porque a palavra Zika ela foi usada se referindo ao vírus, né, da Zika. Entretanto, algumas pessoas utilizam a expressão Zika no popular, como se eu quisesse me referir a algo que gera má sorte, a algo que provoca ali azar. Então, essa ideia de que Zika seria que azar, que má sorte, por isso essa ideia do trocadilho. Algumas reportagens, algumas notícias fazem uso dessas expressões, né, do popular, do coloquial, para chamar a atenção. Porque quando você lê o começo da reportagem, né, o título, dizendo, nossa, que zica, né, mas que zica. Ou seja, o que está gerando a má sorte? O que está gerando o azar? E aqui a palavra zica apresenta para a gente duplo sentido. Então, puxa uma setinha e coloca aí, zica refere-se à doença, né, ao vírus, Zika refere-se ao vírus,
e dá a ideia também de azar, má sorte. Ok? Puxe uma setinha e anote aí. Zika dá a ideia do vírus e de má sorte. Continuando, então. Qual é o tema do texto e onde ele foi veiculado? O tema do texto é comentar sobre o avanço do vírus Zika. E onde ele foi veiculado? Nós já comentamos ali na revista Hoje das Crianças, ok? Na página da revista Hoje das Crianças. Ciência Hoje, né? Desculpa. Na página da revista Ciência Hoje das Crianças. Certo? E a 62 é exatamente o que nós estávamos comentando. E qual é a relação do título com o tema? O título, que é mais que Zika, e o tema, significa que o autor, né, fez uma brincadeira associando o fato do vírus se chamar Zika e quem pega, né, quem contrai o vírus ter azar ou má sorte. Ok? Essa é a associação. O autor fez uma brincadeira com o nome do vírus e o fato de que quem adquire, contrai o vírus tem Zika, ou seja, má sorte, azar. Deu para entender? Repetir para alguém? Ok. Certinho? Ok. Então, vamos lá, questão 63. Leia as orações a seguir e indique a que palavra estão relacionados os pronomes demonstrativos. Está todo mundo assustado com essa nova doença. Essa se refere à doença. Está demonstrando qual é a doença que é nova, né? Essa nova doença. Como foi tirado do texto, né? A gente sabe que está se referindo a Zika. Então, essa se refere ao substantivo doença. Vale destacar, pessoal, que quem está falando essa porque a doença não está perto dele, ela está próximo, né? É uma doença que está acontecendo ao nosso redor. Por isso que ele usou essa e não esta. Talvez se a pessoa estivesse infectada com o vírus, ela diria esta doença, né? Aqui eu estou. Como ela diz que é uma doença que está acontecendo ao seu redor, ela usou essa doença. Tudo isso deixa a população em estado de alerta. Isso se refere a tudo. O que é esse tudo? Eu teria que voltar lá no texto para saber que o tudo é o fato da doença estar se proliferando, estarem aumentando os casos, mas isso se refere a tudo. E mais uma vez ele usou isso e não isto, porque é isso que está acontecendo, isso tudo que está ao nosso redor. Não é o que está próximo do falante, mas é o que está ao redor do falante. Juntando o falante, que é quem escreveu, produziu a notícia, e nós que somos os ouvintes, os leitores, então é isso que está ao nosso redor. Então é importante estarem atentos para isso aí, tá? Nós usamos essa se referindo à doença e isso se referindo a tudo. E todos os dois indicam que o que está acontecendo ou o que está sendo demonstrado está ao nosso redor. Então, repetindo, essa na letra A se refere à doença, ou seja, essa doença que está acontecendo ao redor. E isso se refere a tudo. Tudo isso também que está acontecendo neste momento, tudo isso que está ao nosso redor. Ok? Certinho? Questão 64. Nas frases a seguir, os pronomes demonstrativos esse e esses foram empregados com finalidade. Vamos lá. Amores, quem estiver com o microfone ligado, desliga aí, por favor, tá? Para não atrapalhar. Então, continuando. A doença é transmitida pelo mosquito, a Aedes aegypti. Ok? A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Esse é um velho conhecido dos brasileiros por transmitir também a dengue.
2. Se os sintomas aparecerem, esses podem ser parecidos ao de outras viroses. Então, continuando aqui, eu tenho esse que aparece, né, na segunda oração. Esse é um velho conhecido. Quem é o velho conhecido? O mosquito Aedes aegypti. Então, esse que aparece aqui se refere a mosquito Aedes aegypti, ok? Na oração 2, nós temos, se os sintomas aparecerem, esses podem ser parecidos. Esses se referem a sintomas. Então, repetindo, esse se referindo a mosquito Aedes aegypti e esses se referindo a sintomas. Foram usados com que finalidade? Vale destacar que nesse caso aqui não foi usado só para fazer referência, ele foi usado para evitar a repetição. Ou seja, o objetivo aqui é substituir um termo que já foi dito, que já foi citado anteriormente. Então, para a gente não ter aqui a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Mosquito Aedes aegypti é um velho conhecido. Não é necessário, o texto fica cansativo, o texto perde a fluência, a continuação. Então, eu usei o pronome demonstrativo esse para fazer referência à expressão mosquito Aedes aegypti. A mesma coisa no 2. Se os sintomas aparecerem, os sintomas podem ser parecidos, você não vai sair repetindo. Então, nesse caso, o pronome foi utilizado para evitar a repetição, fazendo referência a um termo que já apareceu anteriormente. Repetindo, os pronomes foram usados para evitar a repetição, fazendo referência a um termo que já apareceu anteriormente. Certo, pessoal? Ok? Ok. Então, vamos lá. Questão 65. O pronome demonstrativo destacado no trecho a seguir localiza no tempo o fato noticiado. Esse pronome está relacionado ao presente, passado ou futuro. E aí, antes da gente ler e responder, vamos relembrar que os pronomes demonstrativos também são usados com essa finalidade, para se referir ao tempo presente, né? Esta semana, este dia, está acontecendo, tem a ideia de presente. Para se referir a um passado próximo ou um passado muito distante, eu posso dizer, por exemplo, semana passada eu comi um bolo. Esse bolo, aí eu usei esse para se referir a um passado e um passado próximo. Como eu posso dizer? Em 2010, eu fiz uma viagem e essa viagem, e aí nesse caso eu usei o essa para se referir ao ano de 2010, que já é um passado mais distante, ok? Então, a ideia de esta, este, isto é presente, esse, essa, isso é passado, tanto um passado distante quanto um passado mais próximo. E eu tenho aquele, aquela, aquilo, que será usado para se referir a um futuro ou a um passado muito, mas muito distante mesmo. Por exemplo, em 1700 e tanto, aquele ano prometeu, aquele ano provocou, então é muito distante mesmo. Ou eu digo, em 2040, aquele ano irá. Então, eu estou contando, né, relatando, prevendo algo que ainda irá acontecer. Então, aquele dá a ideia de algo muito distante mesmo. Nesse caso, eu tenho o vírus Zika é conhecido pelos cientistas desde 1947. Naquela época, então a ideia de naquela época, qual é a época? 1947. O vírus foi identificado pela primeira vez na África. Então, eu tenho aí uma ideia de passado distante, ok? É um passado distante, bem distante, né? 1947. Questão 66. Nas orações, no final de 2014, apareceram os primeiros casos de doença no Brasil. E isso assusta. O pronome demonstrativo isso, que aparece aqui, empregado na segunda oração, está retomando uma ideia expressa na primeira oração. Que ideia é essa? Observem que a primeira oração diz assim, no final de 2014, os primeiros casos da doença no Brasil.
Isso assusta. O que assusta? O fato de surgirem os primeiros casos da doença no Brasil em 2014. Então, isso retoma que ideia? O fato de surgirem, né? Ao fato de surgirem os primeiros casos da doença no Brasil. Ao fato de surgirem os primeiros casos da doença no Brasil. Ok? Dúvidas? Perguntinhas? Então, vocês podem estar fechando a apostila. Agora, o caderno de atividades, né? Desculpa. Agora nós iremos fazer uma revisão geral sobre os pronomes. Então, se você quiser fotografar aí, dar um print, copiar as orações no seu caderno para estar estudando depois, fiquem à vontade. Tá bom? Eu trouxe algumas orações e a partir dessas orações nós vamos identificar todos os pronomes que aparecem e qual é a função desse pronome em cada oração. Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque até então a gente estava analisando orações com pronomes únicos, vamos dizer assim. Nessa oração só tinha pronome definido, nessa só tinha pronome possessivo, e agora nós vamos misturar os pronomes para a gente estar identificando e, além de identificá-los e classificá-los, identificar como eles são importantes dentro da construção da oração. Ok? Então, vamos lá. Indique e classifique os pronomes presentes nas orações abaixo. Quem entende essa criança? Na primeira oração, eu tenho dois pronomes. Eu tenho quem, que funciona para a gente como um pronome interrogativo. E eu tenho essa, que funciona para a gente como um pronome demonstrativo. Então, vamos entender aqui. Quem iniciou a pergunta, tanto que eu tenho uma interrogação no final da oração. Então, quem funciona como pronome interrogativo, marcando o início da pergunta. Essa funciona como pronome demonstrativo, fazendo referência ao substantivo criança. Então, essa é um pronome demonstrativo que faz referência ao substantivo criança. Ok? Segunda, você já leu este livro? Eu tenho você, que funciona como um pronome de tratamento. Não é isso? Você, pronome de tratamento. E este, que funciona como um pronome demonstrativo, se referindo ao substantivo livro. Qual é a atriz principal da peça? Aqui eu tenho qual, que funciona para a gente como um pronome interrogativo. Ele está marcando o início da pergunta. Vale destacar que na segunda oração eu também tenho uma pergunta, mas eu não usei pronome interrogativo. Estão vendo? Eu tenho uma pergunta, mas não foi usado o pronome interrogativo. Então, na terceira eu tenho qual, que funciona como pronome interrogativo, marcando o início da pergunta. Há poucos erros na redação. Aqui eu tenho o pronome poucos, que funciona como pronome indefinido. Indefinindo para a gente a quantidade de erros. Eu não sei quantos são, mas são poucos. Então, é um pronome indefinido que se refere ao substantivo erros. Estes estudantes são muito unidos. Estes, pronome demonstrativo, se referindo ao substantivo estudantes. E muito, pronome indefinido, se referindo a unidos. Quantos são unidos? Muitos, então é indefinido. Quero pedir-te maior colaboração, senhor Antônio. Eu tenho o te, né? Pedir-te, pedir a ti, né? Pedir a tu, pedir a você. Então, esse te que aparece aqui pra gente é um pronome pessoal oblíquo, e o senhor é um pronome de tratamento. Então, eu tenho dois pronomes aqui. O te, que é o pronome pessoal oblíquo, e o senhor, pronome de tratamento. Ela sempre gostou de ler. Ela, que é o nosso pronome pessoal do caso reto. Nosso povo está despertando. Nosso, pronome possessivo, se referindo a povo, caracterizando, né, da ideia de adjetivo. Não é um povo qualquer, é o nosso. Aquele jornal é bom? Aquele,
funcionando para a gente como um pronome demonstrativo. Mesmo que ele está no começo de uma pergunta, ele não é pronome interrogativo, tá? Ele é um pronome demonstrativo. Aquele jornal. Eu estou apontando, demonstrando qual é o jornal. Então, pronome demonstrativo. E a última oração, ninguém vai enfrentar esse problema? Ninguém, que é um pronome indefinido, e esse, que é um pronome demonstrativo, se referindo ao substantivo problema. Ok, pessoal? Dúvida, pergunta? Certinho? Então, estarei encerrando a aula. Aguardem só um momentinho. A última, ninguém, é um pronome indefinido.